Então, vamos começar a nossa reunião da noite, cerrando os nossos olhos e pedindo a Deus, a Jesus, que mande seus bons mensageiros, os espíritos de luz, para estarem conosco, que esses espíritos possam estar intuindo a nossa irmã Valéria, inspirando-a, para que assim ela nos traga a sua reflexão do estudo da noite de hoje, aquietando os nossos corações, que hoje estão assim um pouco atribulados, mas com a luz da doutrina espírita, com o discernimento que nos traz o Evangelho, e certamente esta página também nos trará, nós estaremos recebendo com calma, com amor, com fraternidade, solidariedade, o momento que vivemos agora, nesse instante. Com a palavra, nossa irmã Valéria. Boa noite mais uma vez, meus irmãos, para aqueles que eu não ainda cumprimentei. E hoje nós temos um tema, eu acho, bastante propício ao momento, que é o céu de Jesus, proposto por Vinícius no livro Nas Pegadas do Mestre, página 40. E vamos iniciar, então, refletindo. Eu peguei assim um apanhado em 3 fontes, um na Revista Espírita de março de 1865, que se intitula Onde é o Céu? O livro O Céu e o Inferno, no capítulo 3, que tem um capítulo só sobre o céu. A Gênese, o capítulo 5, que é os sistemas do mundo antigo e moderno. Esses 3 focos aqui, eles vêm trazer uma mensagem concisa que eu compilei aqui e vou repartir com vocês. Para saber, antes, qual é o céu de Jesus, vamos ver qual é o céu que a antiguidade entendia. Então, aqui eles colocam o seguinte, que os antigos eles tinham uma insuficiência de conhecimentos astronômicos, então eles faziam suposições a partir dos sentidos e dos eventos. Então, por exemplo, eu estou parada, eles viam o Sol nasce de um lado, morre do outro. Então, o Sol anda e eu estou parada. Isso é o que eles supunham. Então, eles tinham um conhecimento diante dessa ignorância astronômica, ignorância mesmo no sentido de não conhecer, não ter ainda uma ciência tão desenvolvida com esses conhecimentos, que eles entendiam, então, que a Terra era uma superfície chata, circular, que se estendia-se a perder de vistas, e o que estava em cima era o céu. Por quê? Eles olhavam para cima e viam uma concavidade. Céu vem do latim coelum, que é formado do grego koilos, que quer dizer justamente côncavo. Então, vem dessa palavra côncavo. Olhou para cima, concavidade, então esse era o céu. E eles entendiam ainda que haviam várias existências de céus superpostos. Então, eram como um céu em cima do outro, e quanto mais acima, mais esse céu seria mais paradisíaco, né? Então, havia assim, um conceito de ter 11 céus, de ter 7 céus, né? Inclusive, que às vezes se coloca, foi para o 7º céu, no sentido assim de ser essa felicidade perfeita. Era um conceito que de algo estático, né? O céu está lá em cima, estático, um lugar parado e um lugar paradisíaco. Vimos também que em outras religiões não cristãs, esse conceito de céu, ele muda em alguns aspectos, porém continua com esse sentido estático e de o céu como um lugar. Então a gente vê, para os judeus é esse paraíso, a morada de Deus, né? Deus está lá no trono com seus anjos justos. Os hindus e os budistas veem o nirvana como um estado de calma, paz, pureza. Para os gregos, eles têm o Olimpo, que é a morada dos deuses mais importantes,
que eles cultivam, né, vários deuses, inclusive com características humanas, a mitologia grega, e os Campos Elíseos, onde é também a morada, né, dos que repousam nas paisagens verdes, floridas. Então, sempre o céu colocado como um ambiente de um lugar estático, muito bonito, muito perfeito e muito parado, né? No islamismo, a gente vê também o Jannah, que também de jardim, também semelhante a esse conceito. Então, é nesse contexto que, na época que Jesus nasce, a gente só tem até ali Pitágoras, que já se manifestava nessa época, dizendo que a Terra, ele descobre, então, que a Terra tem uma esfericidade, tem um movimento em torno dela mesma e em torno do Sol. Já descobre, então, o sistema solar. Mas era só isso que se sabia naquela época. E Jesus encarna nesse mundo, dentro desse contexto, e vem trazer o seu conceito de céu. Ele vem apresentar o céu. É importante a gente ressaltar que nas pregações de Jesus, ele tem sempre a referência a uma vida futura. Ele fala muito do reino dos céus. O tempo todo ele está falando do reino dos céus, como uma meta que a humanidade tem que alcançar, como um objetivo, né, de que o homem precisa alcançar. E ele tem várias passagens das Escrituras que ele fala sobre esse reino dos céus. Mas Vinícius nos propõe aqui 3 figuras, né, 3 passagens que Jesus coloca, e é essas que a gente vai se ater, né, pela proposta de Vinícius, no livro das Pegadas do Mestre. A primeira posição que Jesus coloca em parábolas, que a gente sabe também que Jesus falava em parábolas, porque era a maneira mais fácil de se compreender, né, o que ele queria dizer, as histórias que ele contava, né, e era a pedagogia da época. Então, Jesus traz nos evangelhos apócrifos, em Mateus, em Lucas e em Marcos, a figura da semente. E coloca, então, que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem semeou num campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, é a maior das hortaliças e torna-se uma árvore, a tal ponto que as aves do céu se abrigam nos seus ramos. Vejamos aí, Jesus coloca o reino dos céus semelhante a uma semente, e não é qualquer semente, é a semente menor, né, o grão menor, que é o grão de mostarda, e que, ao germinar, ao entrar nessa terra, morrer, germinando, se transformando, ele cresce e se torna uma árvore. Então, a gente já vê aqui o céu de Jesus numa dinâmica. O céu de Jesus como algo a ser alcançado a partir do momento em que eu preciso germinar, eu preciso transformar, eu preciso crescer. E com esse crescimento eu ainda consigo abrigar tantos outros. A outra figura que Jesus coloca é o fermento. Em Mateus e em Lucas, ele traz que o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha até que toda a massa ficou fermentada. Mais uma vez, a gente vê aqui um grande desenvolvimento. O fermento some na massa. Depois que o fermento é jogado na massa, ele se dissolve e você não vê mais o fermento. Ao mesmo tempo, você vê um crescimento tal da massa para que ela aí cumpra o seu papel, né, a que foi proposto com a fermentação. Então, nessas 2 imagens primeiras, né, que Vinícius nos propõe aqui, o que Jesus mostra? O reino dos céus como potências ocultas, com poderes latentes que existem dentro do espírito do homem, que a gente traz dentro de nós. Essas potências, esses poderes que estão aí aguardando o momento oportuno para ser utilizado. Então, precisamos ser semente, precisamos ser fermento. Essa é uma das mensagens
que Jesus coloca, né, do reino dos céus. O outro ponto que Vinícius nos traz é a questão da parábola dos talentos, tão conhecida nossa, né? Então, Jesus coloca que o reino do céu também é semelhante, né, àquele senhor que, ao viajar, ele chamou seus servos e dá para cada um uma quantia de talentos, e depois, mais tarde, ele volta para a prestação de contas. Então, o que recebeu 10 entrega 20, o que recebeu 5 entrega 10, o que recebeu 2 entrega 4, e aquele que recebeu 1 trouxe esse talento sem lucro nenhum, alegando incompetência e receio de pôr esse talento em giro. Esse senhor, então, ele procede como ele elogia os primeiros e diz que vai confiar mais talentos a eles, né, para que eles continuem somando somas maiores e continuem se desenvolvendo, e ele censura esse último, não porque ele não deu lucro, não porque ele não trouxe para ele algo a mais, mas porque ele ficou na ociosidade, ele negligenciou o talento. Então, aí vemos a ideia de céu que Jesus nos coloca. Uma ideia de um céu dinâmico, a ideia de um céu que precisa que eu coloque o meu talento para multiplicar, que eu acredite no meu talento, que eu conquiste esse espaço, que eu acredite nesse espaço, que é a oportunidade que ele está dando. Que a gente traz isso no nosso espírito. Inclusive, o Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala, né, dessa parábola dos talentos, coloca isso, que a gente, o homem, né, a humanidade só possui como sua propriedade aqui nesse mundo e só leva desse mundo o quê? Aquilo que ele traz e aquilo que ele leva é o que ele tem na alma, é o que ele traz no espírito e não o que ele usa no corpo. Tudo que a gente usa no corpo vai ficar aqui. Todos os bens materiais ficarão aqui. Então, o que eu trago, o que eu vou levar é a minha inteligência, são os meus conhecimentos, são as minhas qualidades morais, é a caridade, é o meu amor pelo próximo. É isso que eu trago, é isso que eu levo. E é aí que eu vou encontrar o céu de Jesus. Então, quais são as características que a gente vê nessas 3 parábolas e tantas outras, né? Mas essas 3 foram escolhidas por Vinícius em relação ao céu de Jesus? Primeiro, a gente vê que o céu de Jesus é um campo de ação, é o dinamismo, é o fermento na massa, é uma coisa dinâmica, é onde eu vou me apagar para que o outro cresça. É um teatro de atividade, de ação, não é um lugar estático, né? Como se pensava nessa antiguidade, de um paraíso eterno, onde fica todo mundo ocioso lá sem fazer nada, olhando para baixo, né? Não. O céu de Jesus é um teatro de ação, diz Vinícius, onde a gente investe os nossos talentos. Os nossos talentos estão constantemente sendo colocados à disposição do outro. Isso é que deve ser feito para que se encontre o céu. Ele é um meio onde a vida se ostenta, ou seja, são as oportunidades que a vida nos oferece. O grão que aceitou germinar, é o fermento que aceitou sumir na massa, é o talento que desabrochou. São as oportunidades que são bem usufruídas, que são bem usadas para que tudo possa ser, né, adquirido cada vez mais, multiplicado, transformado, crescido, como a grande árvore, né, que vai abrigar outros, inclusive. É o reinado do Espírito, diz Vinícius, porque é um merecimento. Na verdade, o céu precisa ser merecido.
Não vamos querer, né, chegar e encontrar o céu prontinho, o local bonitinho, né, paradisíaco. Nós precisamos merecer. Fazer por onde? É o estado da alma livre. Vamos nos emancipar desse cativeiro animal, né, e vamos nos erguer. É a árvore que floresce, é a árvore que cresce, é a árvore que produz. E Kardec, no século XIX, ele, no Livro dos Espíritos, lá na pergunta 1012, que justamente nessa questão de céu, inferno, que era, né, o que, seja no cristianismo, que também, né, dentro do catolicismo, essas teorias de um céu parado, de um céu paradisíaco, e ainda se inventou um purgatório, porque para onde vão as crianças que nascem e não têm tempo para fazer o bem? Aí ela não pode ir para o céu. Mas ir para o inferno também não dá, né? Porque nasceu com a criança, não teve tempo, ou então um deficiente. Como é que faz? Deus é justo? Então vamos criar o purgatório. Então, Kardec, né, ele vai lá e pergunta para os espíritos: haverá lugares determinados no universo destinados, seja às penalidades, seja aos prazeres do espírito, conforme os méritos? E aí os espíritos respondem. Já respondemos essa questão. As penalidades e os prazeres são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio da sua própria felicidade ou infelicidade. E como estão por toda parte, nenhum lugar localizado nem fechado está destinado a um nem a outro. Então, eles já acabam aqui com essa história de que céu é num lugar fechado, num lugar específico. O céu vai ser o quê? O grau da minha felicidade. Quanto mais evoluído, mais céu, né? Mais chegarei perto desse conceito de céu. E eles continuam dizendo o seguinte: quanto aos espíritos encarnados, eles são mais ou menos felizes ou infelizes conforme o mundo que habitem seja mais ou menos avançado. Por quê? A gente, por exemplo, estamos aqui no mundo de expiações e provas. Aqui não é o mundo feliz. Então, aqui é o mundo onde eu vou justamente construir, né, a minha felicidade, onde eu vou buscar, onde eu vou aprender para buscar essa felicidade que seria o céu. Não é um lugar, é um estado da alma, como eles disseram aqui. Quer dizer, é inerente ao grau de perfeição de cada um. E Kardec vai um pouquinho mais a fundo, né, ainda nesse item, no subitem. Ele pergunta, agora dando nome aos bois, né? Kardec agora vai com o nome mesmo. Em vista disso, então, o inferno, o paraíso, não existem, como os homens representam? E aí os espíritos, olha que resposta. Diz, o inferno, o paraíso, né? São apenas figuras. Existem espíritos felizes, existem espíritos infelizes por toda parte. Então, não tem um lugar específico. Em todo lugar você vai ter espírito feliz e infeliz. Entretanto, olha que interessante. Como também dissemos, os espíritos da mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem se reunir onde quiserem quando são perfeitos. Então, é aquilo que a gente já sabe. É claro que vamos por afinidade, né? Pensamos até em nós, na vida material. Eu prefiro ir ali na esquina, num lugar, num barzinho, que está um monte de algazarra, gente brigando, fazendo uma algazarra danada, xingamento, ou eu prefiro ir para o outro lado, onde tem uma música boa, uma conversa boa. É claro que, por afinidade, eu vou para onde? Aonde eu me identifico. Ou num lugar mais feliz, ou num lugar menos feliz.
Agora, o que é interessante ele dizer é que o espírito feliz ele pode ir aonde ele quiser. E muitas vezes ele vai num local que até não é tão feliz por alguma missão, né? Para exercer ali alguma missão, alguma ajuda até aqueles outros espíritos infelizes, como muitos aqui no nosso planeta encarnaram o próprio Jesus, né, que vem numa missão específica, um espírito perfeito de luz que chega aqui para nos ensinar, e tantos outros que conviveram conosco, né? Não vamos dar nomes, até para não esquecer de ninguém, né, e não colocar em julgamento, mas quantos, né, espíritos de luz e quantos de nós ajudam um ou outro nessa caminhada de sermos melhores, sermos mais caridosos, sermos mais solidários, menos preconceituosos, libertos do nosso egoísmo. E ainda nessa questão, os espíritos continuam dizendo que a localização exata dos lugares de penalidades e recompensas existe apenas na imaginação do homem. Então, que a pergunta de Kardec foi, né? Tem inferno, tem paraíso? E olha o que os espíritos dizem. Essa localização existe apenas na imaginação do homem. Então, somos nós que imaginamos, somos nós que criamos esses lugares, essas tendências. Eles continuam dizendo, provém da tendência de materializar e circunscrever as coisas das quais eles não podem compreender a essência infinita. Não compreendemos, então, né, como aquilo do purgatório, a gente inventa, né? E terminando o capítulo 3 do Céu e Inferno, no item 18, tem a pergunta, né? Nessa imensidade ilimitada, onde está o céu? E aí tem a resposta lá, nesse capítulo lindo, né? Que é o que eu recomendo para que a gente aprofunde esse tema. A resposta é, onde está o céu? Em toda parte. É aqui, ali, acolá. O céu está em toda parte. Nada o cerca e nem lhe serve de limites. Não há limites para o céu. Ele pode estar em qualquer lugar. Porque um espírito perfeito e feliz, ele pode ir aonde ele quiser. Os mundos felizes são as últimas estações a que eles conduzem. Então, lá, nos mundos felizes, também a gente não consegue entrar ainda. Mas um dia, com certeza, conseguiremos depois de muitas e muitas e muitas e muitas encarnações. E coisa linda, para terminar, as virtudes lhe franqueiam o caminho e os vícios lhe interditam o acesso. As virtudes franqueiam o caminho dos espíritos felizes. Os vícios tendem a interditar o acesso. Porém, quando eles têm a sua missão, mesmo sendo interditado, eles conseguem ter o acesso para nos libertar, para nos ajudar a crescer, a sair, né, da nossa escravidão. E aí Vinícius termina nos dando duas perguntas para refletirmos. Qual a consciência livre? Qual a razão esclarecida seria capaz de trocar este céu de Jesus pelo céu de qualquer outra religião do mundo? Segunda, qual a inteligência lúcida? Qual o senso amadurecido na experiência da vida seria capaz de trocar a verdade encarnada no ungido de Deus, que é Jesus, pelas fantasias e quimeras forjadas pelas paixões humanas? E assim, meus irmãos, eu dou esse recado, né? Espero que eu tenha conseguido passar para vocês um pouco desse estudo. E para quem quiser aprofundar, é ali. O Céu e o Inferno, capítulo 3. Nós Regina, agradecemos. é com você. Nós agradecemos muito ao estudo da Valéria, né? Foi muito esclarecedor e bem
pertinente ao momento. E a gente, quanto espírita, sabe que o acaso não existe. Eu estava aqui com o livro Justiça Divina, buscando uma página para a gente fechar, para podermos fazer esse momento de prece para o nosso irmão que acaba de desencarnar, para aqueles que chegaram depois da reunião começada. Nós tivemos um companheiro do grupo que agora às 4h acaba de desencarnar devido ao Covid. Eu tinha separado a página Espíritas Diante da Morte. Não vou ler a página toda, mas vocês procurem lá no Justiça Divina esta página Espíritas Diante da Morte, e diz exatamente tudo isso que a Valéria falou. Eu vou ler só o finalzinho que fala assim: os espíritas, pois, realmente não podem temer a morte que lhes sobrevém, na pauta dos desígnios superiores. Para todos eles, a desencarnação em atendimento às ordens da vida maior é o termo de mais um dia de trabalho santificante, para que se ponha de novo a caminho do alvorecer. Todos nós temos um momento que chegamos aqui, voltamos à escola para o aprendizado, e essa escola requer de nós não só a teoria, mas também a prática. E essa escola tem um ponto de início e um ponto de partida, que nós ignoramos esse momento da partida. Por isso, a cada partida de cada irmão, nós devemos refletir se estamos realmente aproveitando bem esse nosso momento, essa nossa frequência na escola, nessa grande escola que é a vida. Este ano nós tivemos assim oportunidades inúmeras, através de conhecidos, de familiares, todos nós tivemos, pelo menos alguém que partiu, né? Então, a nossa partida é quando? É amanhã? É hoje? Às 2h poucas, a nossa irmã amiga estava me perguntando se eu tinha etiqueta para etiquetar o sabonete líquido e o hidratante que ela tinha que levar no hospital para ele. E às 4h ele estava desencarnado. Então, a gente não pode prever absolutamente nada. A gente tem, sim, que tentar conseguir esse céu que a Valéria falou para nós. Então, vamos cerrar os nossos olhos e fazer só o que é entrar em prece pelo nosso irmão Eduardo, né? Luiz Eduardo, para nós, o nosso irmão Dudu, e pela nossa irmã Miriam, pela Amanda, pela Thaís, que aqui ficam. Mas elas têm conhecimento, elas têm força, elas têm fé. E juntos a nós, essa fé e essa força ficará com certeza fortalecida. Então vamos orar. Senhor Deus, Pai de profunda misericórdia, sabemos que nada se dá por acaso. Sabemos que esse momento de desencarne do nosso irmão Luiz Eduardo já tinha sido planejado no plano espiritual, que ele até tinha ciência disso, Senhor. E por isso, Tia, estamos aqui para te pedir que ele, hoje liberto do corpo físico, passando ainda pelo tormento da separação, continue sendo amparado pela espiritualidade superior que preside esta caravana, dando-lhe o alento, o conforto e a certeza de que os que aqui ficam não ficarão desamparados, e que os que aqui ficam estão em família, para que ele possa ter a serenidade de reencontrar a sua família na pátria espiritual. E no momento oportuno, quando equilibrado estiver e possibilidade estiver, possa também, como um grande anjo guardião, também olhar por essas pessoas que ele deixa aqui tão amadas. Que ele logo, Senhor, possa recuperar a lucidez. Que ele logo possa estar radiante diante daqueles que vão encontrar.
e esperançoso pelo momento do reencontro dos que aqui ficaram. Porque ele sabe, como nós sabemos, que os laços de amor são inquebrantáveis e que todos permanecerão unidos eternamente pelos laços que construíram. Assim, Senhor, movidos pela emoção, movidos pela tristeza que a saudade vai nos trazer, te pedimos, encaminhe o nosso irmão à felicidade da pátria espiritual. Fortaleça ainda mais a nossa irmãzinha Miriam, que ela seja o ponto de apoio, o esteio para suas filhas, e que juntas possam honrar todo o amor que receberam e que foi por nós testemunhados do nosso irmão Eduardo. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, boa noite a todos. Que a gente possa, cada um, dentro das suas possibilidades, dar às nossas irmãs o consolo que elas precisam e tanto merecem. Graças a Deus.